Glória a Deus. Estou com minha Bíblia Sagrada, a Bíblia de Estudo Pentecostal, e nós vamos ler um estudo que fala sobre o batismo no Espírito Santo. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, como um estudo bíblico, para que a gente possa ter algumas referências e ter algum conhecimento e compreensão do que diz a palavra de Deus sobre o batismo no Espírito Santo. Então, no estudo o batismo no Espírito Santo, no livro de Atos, capítulo 1, que a introdução diz assim: Atos 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Uma das doutrinas principais das Escrituras é o batismo no Espírito Santo. Batismo no, ao invés de batismo com o Espírito Santo. Em vez de ser batismo com o Espírito Santo, é batismo no Espírito Santo. A respeito do batismo no Espírito Santo, a palavra de Deus ensina o seguinte. Primeiro ponto. O batismo no Espírito é para todos que professam sua fé em Cristo Jesus, que nasceram de novo e assim receberam o Espírito Santo para neles habitar. Nós podemos compreender isso através do estudo da regeneração, que é um outro estudo que nós podemos estar comentando em outra oportunidade. No momento, nós estamos lendo um estudo acerca do batismo no Espírito Santo. Não batismo com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Faz muita diferença as colocações das palavras. Um dos alvos principais de Cristo Jesus, na sua missão na terra, foi batizar seu povo no Espírito Santo. Você pode conferir em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Vamos ler o que está escrito para que a gente possa compreender melhor acerca do que está registrado nesse estudo. Mateus 3, 11 diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é a palavra de Deus que revela que o batismo do Espírito Santo é o batismo realizado pelo próprio Jesus Cristo. Então, com base na Bíblia Sagrada, nós podemos entender que ele ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém, que permanecessem aguardando a promessa de Deus Pai, que é justamente a presença do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. E diz aqui o estudo: ele ordenou aos discípulos não começarem a testemunhar até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos do poder do alto. O batismo no Espírito Santo é uma obra distinta e a parte da regeneração, também por ele efetuada. O próprio Espírito Santo encarrega-se de nos convencer e também de efetuar a regeneração em nossas vidas. Assim como a obra santificadora do Espírito é distinta e completiva em relação à obra da regeneração do mesmo Espírito, assim também o batismo no Espírito complementa a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. No mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele assoprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22.
você pode conferir acerca desta palavra, desta verdade. Indicando que a regeneração e a nova vida estavam lhe sendo concedidas. Depois, ele lhes disse, Jesus disse aos discípulos, que também deviam ser revestidos de poder pelo Espírito Santo. Portanto, esse batismo é uma experiência subsequente à regeneração. Logo, ser batizado no Espírito Santo significa experimentar a plenitude do próprio Espírito de Deus. Este batismo teria lugar somente a partir do dia de Pentecoste. Quanto aos que foram cheios do Espírito antes do dia de Pentecoste, Lucas não emprega a expressão batismo no Espírito Santo. Este evento só ocorreu, ou só tinha ocorrido, depois da ascensão de Cristo Jesus, quando Jesus Cristo foi recebido no alto céu. O livro de Atos dos Apóstolos, descreve o falar noutras línguas como um sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Nós podemos ver em Atos, capítulo 2, versículo 4. O batismo no Espírito Santo outorgará o cristão ao crente em Jesus Cristo ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo Jesus. E ter eficácia no seu testemunho e pregação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Este poder não se trata de uma força impessoal, mas de uma manifestação do próprio Espírito Santo, na qual a presença, a glória e a operação de Jesus Cristo estão presentes com o seu povo. E o Espírito Santo de Deus vai estar manifestando o poder de Deus na vida daqueles que creem e que são íntimos do Espírito de Deus. Outros resultados do genuíno batismo no Espírito Santo são a mensagem profética e louvores. Maior sensibilidade contra o pecado que entristece o Espírito Santo de Deus. Uma maior busca da retidão e uma percepção mais profunda do juízo divino contra a impiedade. Uma vida que glorifica a Jesus Cristo também passa a ser um padrão de vida daqueles que estão direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Visões da parte do Espírito Santo, manifestação de vários dons do Espírito Santo, maior desejo de orar e interceder, maior amor à palavra de Deus e melhor compreensão da palavra de Deus. E uma convicção cada vez mais de Deus como nosso Pai. A palavra de Deus cita várias condições que são prévias para o batismo no Espírito Santo. Devemos aceitar pela fé a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e apartar-nos do pecado e do mundo, do sistema corrupto do mundo que gera o pecado e nos conduz à morte, que nos separa de Deus. Se tem algo que nos separa de Deus é o pecado. Isto importa em submeter a Deus a nossa vontade, aqueles que lhe obedecem. Devemos abandonar tudo o que ofende a Deus para então podermos ser vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor.
é preciso querer o batismo. O crente deve ter grande fome e sede pelo batismo no Espírito Santo. Muitos recebem o batismo como resposta à oração, nesse sentido, em obediência à vontade de Deus. Devemos esperar convictos que Deus nos batizará no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo permanece na vida do crente mediante a oração, o testemunho, a adoração no Espírito e a uma vida santificada. Por mais poderosa que seja a experiência inicial do batismo no Espírito Santo sobre o crente, ela não foi expressa numa vida de oração, de testemunho, de santidade, logo se tornará numa glória desvanecente. O batismo no Espírito Santo ocorre uma só vez na vida do crente e move-o à consagração à obra de Deus. Então, o batismo no Espírito Santo, portanto, conduz o crente a um relacionamento com Ele, Pai, Filho e Espírito Santo, que deve ser renovado a cada instante que permanecermos nesta vida, com a oportunidade de glorificarmos o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, através do Espírito Santo. Então, buscar o Espírito Santo de Deus faz parte da vida do cristão, porque o batismo nas águas é para o arrependimento, mas o batismo que nos envolve na intimidade com Deus é o batismo com o Espírito Santo. Tenham todos uma boa compreensão, que o Espírito Santo de Deus possa trazer a luz da verdade para nossos corações. Amém? Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico Missão Eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo.